Sul, um estado do tamanho da Polônia, que foi literalmente transformado num campo sem nada, para que possa se plantar ali, à custa de pesticidas, agrotóxicos, hormônios, fertilizantes, plantar ali soja, cana e botar gado para exportação, para alimentar os países capitalistas centrais. Mato Grosso, que devia mudar de nome, como eu disse, Mato Grosso do Sul, devia chamar Mato Ralo, Mato Morto, ex-mato, né? E a região onde você encontra hoje, talvez a situação mais dramática do ponto de vista dos povos indígenas. É lá onde estão os Guarani, a que o Beto se referia, morando na beira da estrada, né, confinado em reservas mínimas, minúsculas, das quais eles são frequentemente expulsos, né, cujo direito a elas é frequentemente contestado pelos fazendeiros da região, e que vivem numa situação que, eu ia dizer mal comparando, mas infelizmente não é mal comparando, é bem comparando, é uma espécie de faixa de Gaza brasileira, né? Os índios vivem literalmente numa faixa, na beira da estrada, né? E eles sofrem um processo que é o processo que não deixa de ter semelhanças perturbadoras com o processo, porque passa o povo palestino, no caso do Oriente Médio. Eles foram sendo pouco a pouco encurralados, pouco a pouco empurrados, pouco a pouco, seu território pouco a pouco diminuído, né? E sofrendo todo tipo de violência física, de brutalidade, etc. Não digamos que mas os índios brasileiros não foram bombardeados, porque foram, né? Não ali, mas como vocês talvez não saibam, houve ação militar contra os índios da Amazônia durante o tempo da ditadura, que envolveu bombardeamentos, talvez não tão sofisticados quanto os que são feitos hoje em Gaza. E eu diria que eu disse bem comparando, mas na verdade é mal comparando sob outro ponto de vista, porque o Estado de Israel, ao menos, tem o direito, né? Tem a pretensão legítima de que tem uma relação histórica com a região que ele ocupa. Enquanto que, ainda que se possa contestar o modo como ele está, eu contesto, o modo como ele está se relacionando com o povo palestino daquela região, que eu acho que é um genocídio projetado e realizado. O fato é que o povo de Israel tem uma relação histórica com o território do Oriente Médio. E os brancos que estão no Mato Grosso matando os índios Guarani não tem nenhuma relação histórica com esse território comparável ao que tem o povo de Israel. Então, não é literalmente desculpa para o que se faz nessa região. Então, eu penso que hoje a gente está num momento crucial, para encerrar, no qual os índios, ao mesmo tempo, aparecem no momento em que eles estão, de alguma forma, em perigo maior do que nunca de desaparecer, né? De desaparecer nesse sentido, de que passa um trator por cima, de que passa a hidrelétrica por cima, que construa uma hidrelétrica por cima, de que destruam a floresta na qual eles vivem, né? Ou, para simplificar, para falar como para simplificar não, para complicar, para dramatizar, para falar como o Davi Copenau, os índios estão vendo o céu cair em cima da cabeça deles, mas dessa vez, pelo menos, o céu não vai cair só em cima da cabeça deles, vai cair em cima da cabeça de nós todos, porque nós estamos passando por um momento de crise planetária global, que vai nos levar todos para um outro patamar de situação de vida de toda a espécie humana e de outras espécies no planeta, né? E dentro dessa nova situação que se desenha e que vai em ritmo acelerado, provavelmente nos levar daqui a 20, 30 anos a um mundo propriamente irrespirável, nós vamos ver essa orgulhosa civilização da qual nós nos orgulhamos de pertencer, tendo que baixar a bola, baixar a cabeça, se humilhar diante do mal que fez a toda a espécie humana e as infinidade de outras espécies da Terra, né? E nesse contexto é possível que só sobrem os índios.
né? É possível que os índios sejam um exemplo para nós, talvez não um modelo, mas um exemplo de como é possível viver num planeta sem destruí-lo, como é possível viver num país sem arrasá-lo e como é possível viver, como é possível ser feliz sem cartão de crédito, nem TV a plasma, nem computador, por estranho que pareça. Então, eu penso que os índios hoje são para nós, ao mesmo tempo, uma lembrança do passado, do que foi o Brasil, e uma virtualidade, uma potencialidade de futuro do que poderemos ser todos nós, a partir do momento em que essa orgulhosa civilização, que tem tudo dependendo do cuja existência depende da destruição de tudo à sua volta, né? Talvez ela própria afunde junto com o barco em que nós todos estamos. E aí só vão nadar, só vão ficar em cima os índios. Então é bom que a gente se prepare para ir virando índio antes que seja tarde. Obrigado. Beto, eu queria te perguntar que tu luta contra, né, a usina de Belo Monte desde os anos 80. E a usina de Belo Monte, ela faz uma ponte entre a ditadura e os governos democráticos, né? Uma das fotos que tu mostrou justamente da Tuíra, né, com aquele gesto do facão tão significativo. E durante mais de 2 décadas se conseguiu impedir a construção dessa hidrelétrica. E ela foi justamente construída, né, no governo, né, pegando o gancho do Eduardo, que se apresenta como popular democrático. Eu queria saber quais são os pontos comuns e quais as diferenças entre o projeto da ditadura de ocupação da Amazônia e o projeto do atual governo. Eu complemento também com uma pergunta da plateia, do Guilherme Ramalho. Ele diz o seguinte: tecnicamente sabe-se que a hidrelétrica de Belo Monte irá contribuir com o crescimento econômico do Brasil. A energia geradora beneficiará milhares de pessoas, inclusive a população local. Qual a alternativa para a geração de energia renovável? Bom, quer dizer, várias coisas para responder essa pergunta, é complexa, mas é o seguinte: de fato houve uma revisão técnica do projeto aquele do final dos anos 80 para esse que está sendo implantado agora. E criou-se toda uma visão de que essa hidrelétrica sendo construída agora, de Belo Monte, tem muito menos impacto do que aquela planejada anos atrás, etc., que é uma certa verdade. Porém, a memória de cálculo desses impactos continua numa matriz de pensamento da época da ditadura, né? Os grandes grupos, as grandes empreiteiras são as mesmas, são aquelas que mais financiam as campanhas políticas no Brasil. É um segmento da economia brasileira que tem muito poder e na verdade, transportou para Belo Monte, digamos, um estilo, uma memória de cálculo e tal, que subestimou os impactos socioambientais, ainda que o projeto estivesse sendo revisto. E até os índios já sabem disso, quer dizer, os Caiapó, por exemplo, que estão a montante de Belo Monte, né, eles estão muito preocupados porque eles já entenderam que Belo Monte vai sofrer com falta de potência de água para gerar energia durante uma parte do ano. E que para potencializar Belo Monte, é preciso barrar o rio Xingu acima de Belo Monte, uma, talvez 2, talvez 3 vezes. Ou seja, Belo Monte é uma espécie de lobo em pele de cordeiro, é uma espécie de cavalo de Troia, digamos assim. Os índios estão percebendo isso. Então, agora, de fato não foi possível barrar Belo Monte desta feita, né? E a atitude, por exemplo, do ISA foi, bom, se não é possível barrar, é preciso que as condicionantes socioambientais desse projeto sejam cumpridas. Nós montamos um observatório para isso. E, via de regra, mesmo essas salvaguardas socioambientais, que são fruto de uma memória de cálculo do tempo da ditadura, não estão sendo cumpridas, entendeu? Então, acho que o Brasil, a partir de Belo Monte, precisa ter uma discussão mais geral sobre o futuro da produção de energia no país. Um país desse tamanho, com tanto sol, com tanto vento, etc., não domina certas tecnologias alternativas, está investindo muito pouco num programa de substituição de energia, e é por aí que a gente pensa um pouco a questão, né? Não sei se tu quer complementar, Eduardo. Nós sabemos que Belo Monte como é que se chama a palavra? É uma picaretagem
econômica, né, em termos de engenharia, é uma obra inviável nos termos em que ela está sendo feita. Todos os especialistas dizem que é uma obra que só vai funcionar se fizer tudo aquilo que o governo prometeu que não faria, a saber, mais barragens para poder fazer com que a usina de fato produza a energia anunciada, para que de fato a usina se pague. E, por outro lado, não chega a ser exatamente um segredo o fato de que Belo Monte foi feito, como disse o Célio Berman, grande especialista na área da produção de energia elétrica no Brasil. Ele falou: Belo Monte não foi feita para produzir energia. Entenda-se como quiser. Bom, o como quiser significa Belo Monte foi feita para os empreiteiros fazerem Belo Monte. Isto é, Belo Monte foi feita para que coisas como dívida de campanha e outras coisas fossem pagas, dando, enfim, serviço, dando oportunidades de lucro às grandes empreiteiras, tudo isso com o nosso dinheiro, como nós sabemos que o BNDES, banco público sustentado com o dinheiro da população, emprestou algo, não sei exatamente, não me lembro exatamente a proporção do dinheiro que Belo Monte está gastando, que é da ordem de 30 bilhões de reais, quanto disso vem do nosso bolso. Mas o fato é que Belo Monte não é de forma alguma uma obra feita para produzir energia elétrica para o país no sentido geral. Belo Monte foi feita em parte para abastecer o sul do Brasil. Isso é uma usina lá no coração da Amazônia, que vai ter que ter uma linha de transmissão de 2.000 quilômetros, cortando o Brasil de cima a baixo para chegar até Furnas. E a outra parte vai ser para alimentar as usinas, as fábricas de alumínio situadas no Baixo Amazonas, que demandam uma quantidade enorme de energia elétrica para a produção de alumínio. É um problema característico da produção de alumínio, por isso que nenhum país quer ter fábrica de alumínio em suas terras, e o Brasil alegremente se concordou em produzir alumínio aqui. Essas fábricas produzem principalmente latinhas de saquê e de cerveja para o mercado asiático. Então o Brasil está usando o seu potencial hidrelétrico, está destruindo suas terras, arrasando suas florestas, expulsando povos indígenas de suas terras, essencialmente para produzir lata de Skol. Se isso é uma boa ideia, vocês decidam, né? O Brasil pretende barrar há um plano de construção de 66 barragens na Amazônia nos próximos anos, feitos por esse governo. O Belo Monte é apenas o primeiro, na verdade o segundo grande barragem. A primeira foi em Tucuruí, feita pela ditadura. A segunda grande barragem nos rios que descem do Planalto Central em direção à Amazônia é a barragem de Belo Monte. Tapajós está sendo destruído por um número grande de barragens na região dos seus formadores, no Teles Pires, etc. Madeira, há 2 barragens pessimamente concebidas que põem em risco a cidade de Porto Velho literalmente por água abaixo se a coisa der errado. Ou seja, todos os rios da Amazônia possíveis de serem barrados estão sendo barrados, sem ninguém tem uma ideia clara do que pode acontecer com o maior sistema de água potável doce do planeta, que é a bacia amazônica. Nós estamos mexendo naquilo que nós não compreendemos e não sabemos o que isso pode significar. E isso, no meu entender, é uma posição, no mínimo, suicida que nós estamos tomando. Uma pergunta para vocês dois. Os povos indígenas são vistos por parte da população, por setores do governo, pela bancada ruralista, como uma espécie de estrangeiros nativos, como se fosse um entrave ao desenvolvimento que já não deveria estar aqui. Ao mesmo tempo, se pede constantemente uma espécie de certificado, entre aspas, de autenticidade, no qual deveriam provar que, aspas, de novo, são índios de verdade. Eu queria perguntar por que é assim, a que interesses isso serve. E eu coloco aqui também uma pergunta da plateia, porque é interessante que o Carlos Alberto Silva Souza diz que ele viaja pelo norte do país e o que ele vê são índios, nas palavras dele, bêbados, preguiçosos, ladrões, arruaceiros e tudo de ruim. E a pergunta dele é o que há com esses pseudo-índios. Eu acho o seguinte, que identidade
Identidade é uma coisa muito profunda, que não se confunde com a roupa